esse período aí, que tinha uns congressos, não sei se tu ouviu falar alguma vez, tinha congresso de 100 em 100 anos, ou de 50 em 50 anos, assim, que se reuniam tudo num lugar só, e em todo o Brasil, sabe, eles percorriam, assim, os padres do Anchieta, os Jesuíta. jesuítas. Aí, então, o pai foi para lá, antes de ter isso aí. Eles disseram assim, o E era pai onde esse? Onde é que era era, esse congresso? lá no Anchieta mesmo. Ah, lá no Anchieta mesmo. Ah, É, então ele tava indo no Sagrado Coração de Jesus, né? e, E e morando na Liberdade, né, com vocês é, todos. E aí ele recebeu uma proposta para dar aula no Anchieta, mas para dar quando é na que... aula do Isso, Anchieta, isso, tá. E quando é sabe? que ele estava no pensionato? Quando é que ele pegou? Aí, pois é, no pensionato, aí o padre chamou ele, não sei se era padre Dreher, sobrenome dele, eu sei que era Dreher. Ele disse assim, Agostinho, eu vou abrir um pensionato, porque vem muitos alunos de fora e não tem onde parar. Mas ele já estava dando aula no Anchieta nessa época. Estava dando aula, aula normal. Aula de que ele dá? Latim, Não, matemática? por, português, matemática, história e o latim, não sei se ele chegou a dar muito tempo, assim. Mas ele História, teve, a geografia formação que também. ele teve foi a do seminário, né? Não, depois aí ele estudou tudo, é tudo bem Sim, 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 organizadinho, sim, assim, sim. eles passou em todos, Sim, esses arrumaram, assim, né? sim, 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 sim. E então ele estava dando aula no Anchieta. E o Anchieta era muito bom para nós. Aí o Anchieta disse assim, eu vou fazer um pensionato aqui. Aí, Agostinho, tu era capaz de assumir o pensionato? Ele disse, conforme, né, e tudo mais. Acertaram lá dos preços. Aí ele disse assim, tu pode vir para cá com dois, três filhos só. Os outros não vai dar para E já tinha segurar quantos aqui. na época? Já tinha o tio Luiz, quatro, Já né? tinha o Luiz, A senhora, a tia Leni e a tia Benildes. não, era eu A tia Leni, que fiquei, eu fiquei, depois veio o Pedro que ficou tá. também, depois, sabe, foi meio assim, meio espaçado. O Luiz, a Benildes, o Luiz, a Benildes e a Leni, os três, então o pai disse assim, vou botar eles no colégio em Santo Antônio da Patrulha, tem lá até hoje. Uhum. E aí então as irmãs de lá precisavam de atestado por causa do colégio, Uhum. para poder gerenciar, para poder fazer as coisas dela. O pai arrumava. O pai arrumava tudo isso para as irmãs, para os padres, o pai arrumava tudo. Aí então fizeram, os três foram para lá e eu e o Pedro e a Rosa. E nós ficamos, então nós era seis, né? Seis, e mais, a Cecília nasceu lá, Não, a tia Cecília nasceu o onde? Carlos, Lá no. Não, lá não. quando nós estávamos no pensionato. A mãe nasceu lá então. A tua mãe? É. Que a mãe é Ah, depois eu da não me Vera, eu acho. lembro. É. Eu acho que a mãe não nasceu lá no pensionato. Não, ela nasceu, acho, em casa Eu acho que ainda. nasceu. Então era ela. Não, mas não era ela. Não era ela. Tia Porque é Vera? só os três. Tá, aí vocês. Aí ficou então uma Os parte da três família lá, ficou lá em lá Santo em Antônio, Santo que Antônio. também era o mesmo esquema, ficava a semana inteira. Não, Não? só nas férias. Ah, só nas férias. É.
O pai é que ia lá uma vez por mês para assinar os documentos delas lá e voltava. Então, ficou os três lá. Qual eram os outros três, então? A tia Cecília, a mãe e a tia Vera nasceram em casa. Não, E o tio nasceram em Carlos e a tia casa. Rosa depois. É, tio Carlos estava lá, tio Carlos nasceu lá, no Hospital Moinhos de Vento, e a tia Rosa também. Uhum. Os outros não, os outros já nasceram em casa. Sim. Aí ficou lá, a gente ficou... lá era assim, ó, nós não fazíamos nada, nada, nada. O pai é que tinha que cuidar de 40 alunos. 40 alunos, ele cuidava. E ele não Eles estava dando morreram. mais aula aí, ele estava só cuidando do pensionato. Não, ele dava aula de manhã, porque eles também iam para aula. Ah, sim. Ele tinha que cuidar mais de noite, né? No De caso. tarde e de noite. De noite. Gurizada ainda, né? Tudo gurizada, menino, tudo gurizada. E eles, então tinha um quarto grande, ali tinha uma porta. Aqui é de vocês, para nós. Eu não podia passar para lá. Por exemplo, a gente não podia chegar numa sacadinha que tinha nos fundos, porque dava para o pátio e os guris estavam fazendo exercício lá e tudo mais, chamava a atenção deles, então não era para... Também não podia. Então nós ficamos ali enclausurados, mas, bom, eles traziam a comida. Vinha três meninos, com 3 bandejas assim, todos os dias para nós. Era comida, o café da manhã, e de tarde e de noite. Nossa, que eles faziam isso. E nós ficamos morando ali. E o pai, então, quando chegava 8 horas, 8 e pouco, 9 horas, era para eles ir para a cama, né? Então, aí ele ficava caminhando no corredor, e tinha 2 corredores, para ver direitinho, fiscalizar, para eles não fugirem, não sair da janela, ou fazerem qualquer coisa, né? Assim mesmo aconteceu. Aconteceu de um ficar meio birutinha e saiu correndo e ficou lá em cima, no último andar do Anchieta, que tiveram que chamar ele e tudo. E era Atos Rodrigues, o nome dele, até não me esqueci nunca. E os outros, o pai foi ajudando, foi fazendo assim, né? Então chegava sábado, eles podiam ir para casa, ou para casa dos tutores, que tinha um tutor, né? Então, o pai sentava-se lá, pegava a cadernetinha dele, e eles diziam, quanto é que tu vai precisar? Eu vou precisar de 20 reais. Eles já davam, eles já diziam quanto é que a gente podia dar. Ah, sim, para eles poderem passar o final de semana. Para eles poderem passar o final de semana. Isso aí os pais que diziam, né, quando vinham botar eles. Aí então eles diziam assim, ó, tá, ele tem que... Tu sabe que quando, na hora do estudo, tu estava brincando com os outros? Tu sabes quando aquela hora que era para levantar, tu ficou pelos banheiros? Ele sabia tudo e ele dizia para cada um isso, ele confessava. Aí, então hoje não vai sair, hoje tu vai ficar aqui. Mas, professor, hoje não vai sair, hoje tu vai botar tuas coisas em dia, que tu não fez. E ele fazia isso. E ele
Então ele foi educando eles assim também, né? E quanto tempo ficou? Quanto tempo não foi? Nós Como é ficamos que foi 4 anos, aí como é que ficamos foi lá. a saída De de lá, lá? É. foi assim, eles disseram que iam fechar, Uhum. e aí nós saímos, aí fomos para nossa casa. Nós já tínhamos comprado ali, né? E aí ele estava no Anchieta ainda. Sempre, ele nunca saiu do Anchieta, depois que E ele entrou. como é que é o nome? Na outra escola, depois. Do Inácio Inácio Montanha. Montanha. Quando é que ele entrou no Inácio Montanha? Eu não me Ele lembro. já tinha saído do pensionato, provavelmente, né? Não, já. Claro que ele já tinha saído do Aí ele pensionato. ficou só no Anchieta um tempo? Não, aí ele estava no Anchieta e as irmãs, como é que é a igreja delas lá, eu não me lembro mais, elas fizeram um colégio e foram pedir para ele assinar a papelada e tudo mais, ele assinou e ele ficou dando no colégio que a tia Rita aprendeu. Uhum. Como é que era o nome do colégio? Eu não sei mais. Ô mãe, como é que é o nome da escola que tu estudou? Como é o nome do quê? Da escola que tu estudou? Que escola? Lá na primeira. A primeira, eu fiz o pré na Santa Cecília. E aí, depois do pré, o Carlos e eu fizemos o pré na Santa Cecília. E aí, o pai ficou de diretor no São Francisco. São Francisco. Das Franciscanas Missionárias de Maria, que era. E aí ele me levou para lá. O Carlos não podia, porque era escola só de meninas, a São Francisco. E aí o pai me levou lá para São Francisco e eu fiz a partir do primeiro ano primário no São Francisco, até o final do ginásio. Então tá. E aí depois foi pro Inácio. Depois foi pro Inácio Montanha. O quê? O pai. Quando saiu do São Francisco. Montanha, bom, toda a vida, toda a vida. Só para te comentar uma coisa. O pai conheceu a mãe quando a mãe tinha 14 anos, porque o tio Arthur foi visitar a tia Hilda e levou o pai, que era primo dele, e levou, tudo bem. E a mãe tinha 14 anos. Como o pai morava em Porto Alegre, o pai queria casar com a mãe quando ela fez 15 anos. E aí o vô disse não, com 15 anos é proibido. E aí quando a mãe completou 16 anos, em janeiro, eles casaram depois, dos 16 anos. Tá. O pai casou com 16 anos. Então foi. A mãe casou com 16 anos. E aí foi morar no Anchieta com vocês e tudo. E aí vocês nasceram? Não, primeiro no não, ali na Cabral. Na Cabral. Não, e no pensionato do Anchieta, que o pai foi diretor. Não, isso foi depois. Foi depois. Mas quando a mãe casou, ela foi para o Anchieta com o pai e ela era costureira dos pais. Assim, costureira não, ajudava a fazer as calças. Não, ela era costureira. E ela não sabia passar um café, ela não sabia fazer absolutamente nada, porque a avó que fazia tudo e a tia Hilda. Não é isso? E aí os pais... Mas isso aí ela já sabia fazer tudo. Aí. 2 anos, eles ensinaram tudo para ela e ela sim. As calças. Ensinaram ela a fazer calça de homem. E comprava, e aí ela fazia. Traziam comida para ela porque ela não sabia. E o pai para nós todos eles traziam comida, sempre. E o pai que ensinou ela a fazer café. A mãe brincava de boneca e gostava de dançar. A mãe era música, dança, né, Leolinha? E brincava de boneca. E aí casou assim. E aí os pais foram os pais, assim, foram... Tá. Pois aí foi para o Inácio Montanha. Isso. Aí no Inácio Como é que chegou no Inácio? Como é que chegou lá no Inácio Montanha? Como é que chegou? Eu não sei, ele foi no lugar dos professores lá, né? Se ofereceu para ser... Não, no gabinete lá. E lá disseram assim, olha, nós estamos precisando de um professor no Inácio Montanha. Aí o pai disse assim, ó, que horas é? É das 7 às 10. O pai disse assim, eu pego. E aí pegou o Inácio Montanha.
Então, ele saía de casa às 7 horas, ele tomava o cafezinho dele ligeiro, depois ele ia pro Anchieta, chegava lá, os padres chegaram a dizer para mim, assim, ó, Leoni, tinha dias que eu rezava a missa só para o teu pai, porque eu ficava com pena, não tinha ninguém na igreja, mas só ele, e eu rezava a missa para ele. De manhã cedo? Às 7 horas. Ele ia à missa. Aí depois, chegava ao meio-dia, nós estava chegando também da escola, disso, daquilo, né? De brincadeira. E a mãe já, teu pai chegou. Já estava a mesa posta, já estava tudo pronto. A mãe servia cada um, nós tínhamos aqueles pratinhos de águida, né? E servia nós todos, servia o pai também. Vamos rezar, rezava, e aí comia. Aí o pai pegava, se levantava dali, comia ligeiro, assim. Ia lá na sala, sentava naquela poltrona, lá assim meio recostado, né? E dormia. 15 minutinhos. 15 minutos, e ainda com o falecido Agostinho e as crianças, o falecido Agostinho morreu com 2 anos quase. Tá? Então, eles ficavam se agarrando nas pernas dele. E ele apagava. E ele apagava. Ele dormia. Aí saía às 2 horas, ia para o Colégio São Francisco. Dava aula até às 6 horas. Às 6 horas, as irmãs faziam um chá com bolachinha e davam para ele. Ele tomava aquele chá com bolachinha, ia para o Inácio Montanha. E de lá entrava às 7 e saía às 10 horas da noite. Aí o Luiz ia buscar ele. Ia buscar ele. Imagina só o trabalho. E ainda chegava, às vezes, quando dava um tempinho que ele comprava, um pedacinho assim, ó, de goiabada, sabe? Uhum. Que vinha até embaladinha já, né? Aí ele levava para casa e a mãe sempre esperava, porque o pai tinha úlcera no estômago. E aí a mãe esperava ele com um prato de creme, assim, de maisena, sabe? Aquele mingau de maisena, para ele comer. Ele ficava comendo e ele pegava assim a faca e ia cortando. Aí botava na ponta da faca uma daquelas coisinhas, dizia assim, ó, leva. Eu sempre esperava ele. Eles diziam, eles ficavam, às vezes me xingavam, outras vezes ficavam quietos. E ele pegava, botava e dizia assim, ó, leva lá para a Leni. A Leni estava dormindo, a mãe botava na boca, e eu junto. A Leni botava na boca. Ah, eu não quero, mãe, eu não quero, estou dormindo. Aí a mãe, não come, o teu pai mandou, pronto. Goiabadinha essa? É. Aí ia para Benildes. Ó, Benildes. A Benildes, não quero saber, não quero dormir. Ó, Leoni, pega, eu venha. E assim eu comia mais que os outros, né? Porque ficava esperando. Ficava ali, só ajudando a mãe, e eles não queriam, aí eu pegava. E ele ficou quanto tempo ali no Inácio? Ele era professor, depois ele virou diretor. Aonde? No Inácio Montanha. Ele logo ficou diretor. E aí, o São Francisco ele saiu também, né? O São Francisco ele saiu. Saiu para ficar com mais e ainda quando ele estava no Anchieta, já tinha passado por tudo isso aí, ele teve tifo. Naquele tempo era uma coisa de louco, tifo. Aí
Então chamamos o doutor, não me lembro mais o nome dele. E aí o doutor disse assim, ó, olha, Tico, tem que ter o máximo do cuidado, porque era febre só de 40 graus, 39, 40. A mãe nunca deixou de dormir do lado dele. A mãe, de manhã cedo, às 7 horas, ela chamava eu e a Leni, e a gente era tamanco naquele tempo, não existia, né? E botar os tamanquinhos para ir lá buscar gelo lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que lá o homem de lá dava as barras de gelo para o pai e para a mãe. Então, nós ia lá buscar, para o pai estar sempre com gelo na cabeça. E assim. Ficou 40 dias ele ficou doente. Depois eu peguei. Também fiquei bastante tempo. Fora disso, as minhas doenças também foram muito. E daí ele foi ficando lá no... Aí estava no Anchieta de manhã, aí de tarde ele saiu do Não, ele não tinha entrado para o São Francisco ainda. Ah, não tinha? Não tinha entrado. Quando ele ficou bom, que o médico deu alta para ele, o padre chegou lá e disse, Agostinho, pode voltar lá para a tua aula de novo, que tu vai continuar lá. O pai, mas eu estou com o colégio. Pois é, não, mas pelo menos de manhã tu vai para lá. Lá no Anchieta? Aí o pai